Daniel. Oi. Posso colocar no ar algo que eu vi ontem que me deixou surpreso? Por favor. Ser? Eu estou conferindo nas redes sociais, e aí aparece um conselheiro do Grêmio chamado Lucas Von. Mandato até o final de 26, perfeito? Sim. Ironizando Valdomiro Vaz Franco. Ironizando a presença do Valdomiro e o mosaico que a torcida do Inter fez em homenagem ao Camisa 7, dizendo o seguinte: quem conhece esse cara aí? Esse cara não representa nada perto do Renato. Então é o seguinte... Isso explica, Pretzel. Não, completa, por favor. Então só quero dizer ao Lucas Von, que eu não conheço, mas via a publicação dele no Twitter, que esse cara não pode ser conselheiro de um clube contra o Grêmio, como o Grêmio, cara. Essa é a situação. Aí é que tá. Ou vocês acham que os conselheiros do Inter não sabem quem é o Renato Portaluppi? Exatamente. Não sabem quem foi Tarciso? Deixa eu terminar, mal, por favor. Não sabem quem foi o De Leon? Não sabem quem foi o Mazzaropi? Certo? Não sabem quem foi até o Darley, que um dia sonhou jogar no Inter também, apesar dele negar. Então é o seguinte, é um desconhecimento de história e desrespeito. O Valdomiro, pra mim, Benfica, só pra terminar, é o maior colorado jogador que eu conheço, ex-jogador. O Valdomiro é o maior colorado que eu conheço na história. Quando ele fala do Inter, é um negócio simplesmente espetacular. Valdomiro, meu ídolo, Valdomiro Vaz Franco. Aí tem que ouvir um conselheiro do Grêmio, que ninguém sabe quem é, dizer um monte de besteira dessas na rede social. É por isso que o vice-futebol do Grêmio desconhece Roger Machado, né? São aberrações semelhantes, né? Mas ele foi uma tentativa de desqualificar o Roger. Não sei, se o Roger não tivesse ido pro Inter, o tratamento seria diferente. Eu acho que o Roger falou tá um desconhecimento histórico. O detalhe é o seguinte, cara, é que o Grêmio, nesse discurso do Antônio Brum aí, acabou, na verdade, dando mais gasto pro Inter. Eu fico muito preocupado com isso, sabe? E o Inter soube aproveitar isso, né? Porque não foi só isso, Daniel. Não foi só isso, Daniel. Não foi só isso. Como o Roger sugeriu na entrevista. Se fosse só isso, cara, ótimo, o Grenal faz parte, né? Grenal, isso faz parte, não foi só isso. E eu vou ficar com algo bem assim, trazendo... Mas tu concorda com isso do Valdomiro, Guimarães? Pô, eu concordo contigo inteiramente. Mas o que faz um conselheiro... Isso, inclusive. Eu achei que tu ia passar por cima disso. Não, jamais, eu vou voltar a isso, tá? E tem a ver com o Roger também, sabe por quê? A gente tá vivendo uma época de negacionismo histórico. Como se o tempo atual fosse melhor que antes. E como se o tempo atual, ele tivesse nascido assim, nada, brotou tudo e a gente tá aqui. Gente, pra gente chegar aqui, falar desse jeito, com esse microfone, com esses ouvintes, com essas pessoas, pro futebol ter hoje esta velocidade, estes jogadores, este estilo, para que o desenho de tudo seja esse, outras pessoas vieram antes e formaram isso que a gente... Pra você amar o Inter e o Grêmio, tá? O Inter e o Grêmio, ele não teve esse... Você não ama o Inter e o Grêmio, tá? Porque eles tiveram esse tamanho no momento que você nasceu. Foi uma construção lá de trás que desembocou nisso que vocês conhecem hoje. Mas aí é o seguinte, mas essa questão do Valdomiro aí tem mas isso aí tem um componente de rivalidade. Se o Valdomiro fosse jogador, mas o Valdomiro fosse jogador do Grêmio, ele não diria isso. Eu conheço o Lucas, mas a rivalidade... Não sei quem é, tipo, a rivalidade burra não pode ser permitida a um conselheiro. Um conselheiro tem muita responsabilidade. Eu conheço o Lucas, conselheiro de clube. O Lucas é um cara... formado e forjado, o nome dele em redes sociais, a partir das redes sociais, que em muitos momentos da vida das pessoas parece que é o centro do universo, tá? E eu tenho certeza que foi um sentido de provocação. Claro. Lucas não é um cara burro, tá? Um guri inteligente. Ele tem conhecimento das coisas. É óbvio que é uma provocação burra. Como foi a provocação sobre o Roger? Dizer que o Roger é um coadjuvante, pelo amor de Deus, gente, é desconhecer a história do Grêmio. O Roger, se ele não tiver na seleção dos maiores do Grêmio, ele tá entre os três. É Roger, Ortunho e Everaldo, ponto. Não vem igualar o Cortez, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chega a ser engraçado, inclusive, tá? É porque a gente dá muita voz. Porque o Roger tá no Inter. A gente dá muita voz. Se o Roger não tivesse ido pro Inter, o Roger era ídolo. Mas o Roger não tinha ido pro Inter. Qual foi independente de qualquer coisa. Peraí, o Roger não tinha ido pro Inter. Qual foi a postagem do Grêmio no dia do aniversário do Roger? Feliz aniversário, ídolo. Ele foi pro Inter, é isso aí.
Não, é que mas aí tu pode rasgar a história só porque o cara mas lamentavelmente as coisas são assim. É que essas respostas em relação a uma provocação... É briga de bugio. Aí um tá trocentos anos sem ganhar nada e o outro tá parindo uma bigorna no Campeonato Brasileiro. E assim eles vão se levando nessa toada maravilhosa. É que essa homenagem que o Inter prestou pro Valdomiro antes do jogo claramente foi uma provocação, né? De dizer que ele é o maior 7 da história do Sul, que eu acredito que seja consenso que não é verdade, que o Renato tem uma história muito maior que ele como jogador. Mas a partir do momento que a gente lê os comentários... A história do Renato não é muito maior que a história do Valdomiro. Não, é aí que eu quero chegar. Opa. O Valdomiro foi octacampeão gaúcho, que na época que o gauchão era tudo, é verdade ou não é, Benfica? O gauchão era tudo, octacampeão gaúcho, tricampeão brasileiro, inclusive invicto em 1979 e disputou a Copa do Mundo de 74, inclusive fazendo o gol que classificou o Brasil para a segunda fase contra o Zaire. Ganhando uma posição de titular. Exatamente. O Renato foi campeão da América. Para terminar só mal, o Renato foi campeão da América, foi campeão gaúcho, foi bicampeão gaúcho, foi em 85 e 86. Então o Renato foi bicampeão gaúcho, campeão da América, campeão do mundo. Ok. O Valdomiro é inferior ao Renato? Me desculpa. Não. Ele é que não é demérito. O Cristiano Ronaldo é inferior ao Messi, nem por isso ele não é um dos maiores da história. O Valdomiro ele está abaixo do Renato. Elogiar não é desmerecer como jogador. Ele era um jogador inferior ao Renato, mas ele é. Até um ouvinte colocou o seguinte: mas quantas Libertadores o Valdomiro tem? Cara, assim, ó. Eram épocas diferentes. O Adriano Gabiru é campeão do mundo. O Adriano Gabiru fez o gol mais importante da história. É isso. O Valdomiro era mais jogador que ele, pelo amor de Deus. Sem comparação. Claro. O que eu quero trazer. Até porque o Valdomiro. Só para relembrar a história, o Valdomiro é convocado para 74 como reserva. Que tu tá bravo? E ao longo do... Calma! Tu ficou bravo por quê, cara? Respira um pouco. Era exatamente isso que eu queria trazer. Era exatamente o que eu não queria desmerecer o Valdomiro. Isso vai dentro do raciocínio, gente. Do raciocínio... A posição da Copa de 74. Mas isso vai dentro do raciocínio que você expôs há pouco tempo, o Guimarães. As coisas não começaram em dado momento. Até para que o Grêmio se tornasse depois campeão da Libertadores América, até para que o Grêmio crescesse a ponto de ser campeão da Libertadores América, houve o crescimento do Internacional campeão brasileiro. Foi o Inter campeão brasileiro quem projetou o Grêmio a ser campeão da Libertadores como e do mundo. O Grêmio campeão, como o Grêmio projetou o Inter. Exatamente. Claro. Ou seja, Valdomiro está na gênese de Renato Portaluppi. Sim, eu concordo. Só que a situação é essa. O Renato é o maior jogador da história do Grêmio e o Valdomiro é um dos maiores jogadores da história do Inter. Histórias que têm um tamanho semelhante. O que eu quero trazer Só pra te ajudar, o Dinho foi campeão da América, o Falcão não foi. E eram épocas diferentes. Quando o Valdomiro ele é campeão brasileiro, a prioridade dos clubes brasileiros era o campeonato nacional, não era a Libertadores. Mas é um desrespeito nas publicações que o Inter faz em homenagem ao Valdomiro, nessa homenagem que foi feita antes do jogo, que era, primeiro apresenta esse jogador para 70% da torcida e depois a gente conversa. Por isso que eu queria trazer. É um jogador que foi tricampeão brasileiro, na época que o Campeonato Brasileiro era o grande foco do futebol nacional. Não entendi, desrespeito de quem? Dos gremistas que queriam responder essa provocação. Tá, mas tu achou desrespeitosa a provocação? Achei desrespeitosa, porque o Valdomiro é um dos 5 maiores jogadores da história do Inter. É o jogador com mais jogos na história do Inter, é um jogador que tem de seleção brasileira, de Copa do Mundo. De toda a história? Eu acho que tá. Pra mim é top 3. Pra mim. Tricampeão brasileiro, né? Esses dias eu vi uma postagem, eu sigo vários perfis no Instagram e aí os caras separam assim, lendas, ídolos, gênios, já viram isso? Craques, gênios e tal. Eu geralmente pulo. Eu sei que ela é pra engajamento, mas eu não dou esse tipo de... Eu pulo. Mas eu sou um trouxa, isso aí é só pra engajar. Mas isso aí. Prateleiras, né? Como é que é? Aí bota lá o negocinho verde, bota amarelo. Mas eu sou um trouxa, eu vejo. E aí postaram um dos maiores zagueiros sul-americanos de todos os tempos. Minto, não são maiores zagueiros sul-americanos. Os maiores zagueiros dos anos 70. E aí não tava o Figueiredo lá. Os comentários, gente de todo mundo botando, e Figueiredo, e Elias, e Dom Elias, não sei o quê. Mas também engajou. A gente ter o tamanho. Certo, então, engajou. Engajou. Eu não postei nada, eu não posso, só vejo. O Figueiredo foi um zagueiro de nível mundial que atuou aqui no auge, cara. A rede social às vezes é pra isso. A rede social às vezes é pra isso. É feito de propósito. Às vezes não é nem o que tu pensa, mas é só pra... esconde o nome só pra o pessoal justamente comentar ali e bombar a publicação.
Eu sou um alvo fácil. Que rede é Twitter? No Instagram? Twitter eu não uso mais. Instagram, eu vejo só minhas fotos. Eu curto só minhas fotos. O que acontece, meu caro Daniel, não sei se o Guimarães concorda, é que as pessoas só querem falar de quem elas enxergam, de quem está à frente delas. Porque renegam uma história, cara. Como é que eu vou renegar a história, cara? Mas você é o Grêmio, o Gessi. Eu não vi jogar. O meu pai falava do Gessi. Monstro. Milton Coelho, que a gente conviveu com ele, né, pessoal? Pessoa espetacular. Sim. Pessoa espetacular. Sério que era um jogador, seu Verardo de Vizeu, um jogadoraço. Certo? Tem que conhecer a história. Do Ayrton Ferreira da Silva eu não vi, mas a gente sabe a importância que ele tem pro Grêmio. E nem isso, quando a gente fala de futebol brasileiro, eu acho que às vezes são esquecidos, bem esquecidos, nomes como Zizinho, como Leônidas, como Ademir Menezes, como Danilo Alvim, como Heleno de Freitas, como o próprio Tesourinha, né? Reza a lenda que o maior ataque que a seleção brasileira já teve, eu acho que foi no Sul-Americano de 40 É isso aí. Tinha o Heleno de Freitas, né? Ademir. Que foi, o Ademir foi deslocado para a ponta esquerda para poder acomodar Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair e Ademir. Isso. Jair da Rosa Pinto. Eu acho que foi em 47. Então são caras esquecidos pelo futebol, sabe? Claro. Eu acho importante. Eu acho que foi um tom de corneta, mas eu acho que a corneta ela precisa ser meio inteligente, né? Não, tudo bem. Cada um é responsável por aquilo que fala, né? Assim como houve a fala do Antônio Brum, tudo bem. Tá? Deu caso, né? E o Internacional. Um tom de corneta. O Internacional surfou nessa onda aí, né? É que foi um tom de corneta pra tentar homenagear um ídolo, porque o Valdomiro, ele é inegavelmente o maior 7 da história do Inter. O Inter, óbvio que é tentar potencializar essa história. Teve Tesourinha também. Tem gente que debate, teve Tesourinha também. Não grava tanto assim. É uma tesourinha assim absurda. Quando a gente traz esses assuntos, cada um traz a sua opinião. Também. Pra mim, tu pode estudar a história também, porque aí fica mais fácil. Se eu tô trazendo o Valdomiro é porque eu estudei a história, né? Porque eu não vi o Valdomiro jogar. Não, mas aí tu esqueceu do Tesourinha, que eu também não vi jogar. Mas é a minha opinião, porque o Valdomiro é o jogador com mais gols no Beira-Rio, o jogador com mais jogos, pra mim ele é o maior 7 da história. Cara, eu acho que o futebol, assim, ó, a provocação, ela tá dentro do... Não pode haver desrespeito, mas a provocação, ela tá dentro do contexto. O Internacional botou lá o Valdomiro, tudo bem, o Renato fazia gol no Inter, mandava a torcida do Inter ficar quieta. É tudo do jogo. O que não pode é descambar. O problema é que está descambando em algumas coisas. Aí fica um clube preservando o jogador para o jogador não dar uma declaração, daqui a pouco pode comprometer e tal. Aí vai lá o dirigente e como eu disse aqui, abre a caixa de ferramenta e aí não tem. Um local muito escolhido, né? Um local meticulosamente escolhido para poder dizer, né? Eu fico pensando às vezes assim. Poxa, eu sabe que eu queria assim, a única liberdade das pessoas escolher para onde elas falam sem problema nenhum. Mas eu sinto falta de entrevista, cara. É muito. Assim, ó, eu acho que o jornalismo, eu vou falar, desculpa, eu sei que o assunto não é esse, mas eu vou falar. Eu acho que tá sobrando resenha e faltando entrevista. Eu concordo plenamente contigo. É muita resenha. Eu não quero resenha, eu quero entrevista, cara. Parabéns.